isto não tem propriamente um guião, não tive a fazer um aprofundamento em tudo o que havia, precisamente para que as perguntas mais simples pudessem surgir e a Pois, minha curiosidade principiante fosse aquela que de alguma forma me conduzisse e pudesse também chegar àquilo que quem não nos conhece possa perceber aquilo de que estamos pois. aqui a falar. Portanto, se calhar vamos começar pelo início, né? O que é esta associação e Uhum. porque é que ela nasce, no fundo, que necessidades existiam, foram encontradas Uhum. e que fizeram este clique do vamos fazer alguma coisa. Que história é esta? É uma história que eu acho que, como todas as histórias, é uma história que começa na minha família, começa por causa das minhas circunstâncias. Uma sucessão de eventos que eu vou descrever aconteceram ao longo dos anos e quando estava a atravessar esses momentos, nunca pensei, isto está a acontecer agora, daqui a 15 anos vou criar uma associação. É quando olhamos para trás e analisamos o nosso percurso que percebemos que cada um daqueles passos foi fundamental para chegarmos ao ponto em que hoje estamos. E o primeiro desse passo foi o diagnóstico com leucemia do meu irmão quando ele tinha 11 anos. Eu tinha, na altura, 27 e, portanto, foi o meu dia de aniversário, dia 29 de janeiro. Recebi uma chamada do meu pai e eu achei, pronto, vai-me dar os parabéns. Não é? Estava a ligar para me dar os parabéns. E, para a minha surpresa, assim que eu atendi a chamada, o meu pai estava em lágrimas do outro lado. Vanessa, para ter uma ideia, nunca tinha visto o meu pai até àquela altura a chorar, em toda a minha vida. E, portanto, foi algo que de imediato percebi-me, alguma coisa não está bem. E pronto, o que ele me disse foi, estou no IPO do Porto, por favor vem cá, acabámos de saber que o teu irmão foi diagnosticado com uma leucemia aguda. E, portanto, o diagnóstico que foi dado à família é que, muito provavelmente, que o tratamento iria iniciar, mas que provavelmente seria necessário um doador de medula óssea para resolver o problema. E esse foi um processo que para sempre mudou a minha família, mudou a minha relação com o meu pai, mudou a minha relação com o meu irmão. Um, Imagina o que é a Vanessa dizerem-te que precisas de encontrar um doador e quando tens a noção de que muitos doentes com leucemia nunca encontram um doador. E, portanto, é quase como encontrar uma agulha num palheiro, por onde começar. E, portanto, nos anos seguintes, envolvi-me, ajudei o meu pai e a minha família a tentar registar mais doadores, fui a programas de televisão na altura, eu trabalhava na SONAI e convenci centenas de pessoas na SONAI a registarem-se na base de dados de doadores. Ao mesmo tempo que eu fazia esta campanha, este apoio, apercebi-me que o meu irmão tinha que viajar cerca de 40 quilómetros em cada um dos sentidos, 80 quilómetros no total, sempre precisava de ir ao hospital. E foi nessa altura que eu não tinha-me apercebido até aquele momento que espera aí, que pessoas que têm cancro não podem receber tratamento na cidade onde vivem. A maioria das pessoas tem que viajar para centros especializados. E isto é mais visível nas crianças. Cancro em crianças é considerada uma doença rara e por isso existem muito poucos centros que reúnem os especialistas e os melhores equipamentos, as melhores técnicas no país. Em Portugal, julgo que existem 3. Eu peço desculpa, como sabem, eu não vivo em Portugal já há mais de 16 anos. Eu julgo que existem 3 centros em Portugal, o que significa que as pessoas ainda têm que viajar para estes centros. Esta foi a minha primeira experiência, foi aí que eu me percebi, na primeira pessoa, os desafios que as famílias têm de atravessar.
a minha carreira continuou, eu vim para a Inglaterra, na altura eu vim para a Inglaterra para estudar, fazer uma licenciatura em teatro, que terminei. Comecei a trabalhar na área, trabalhei na Royal Opera House, aqui em Londres, trabalhei no Royal Albert Hall, dirigi um teatro em Portugal, na minha cidade natal de São João de Madeira, e a minha carreira foi prosseguindo. E foi na altura em que a minha filha nasceu, a minha filha mais velha, a Amélia, que eu tomei uma decisão que na altura julguei ser pessoal, e foi motivada por razões pessoais, que era o facto de eu não querer passar a minha vida longe da minha família. Os meus pais tinham-se divorciado quando eu tinha 9 anos por causa de trabalho, e para mim essa era uma linha vermelha que eu sempre disse que não iria ultrapassar. Portanto, sempre que estiver em causa a qualidade de vida que a minha família tem, eu vou sempre priorizar esse aspecto da minha vida. A minha família é mais importante do que tudo. E por isso, na altura, decidi deixar de trabalhar na área artística, porque requeria que eu tivesse meses fora de casa, em turnés, internacionais, e portanto não era uma vida que eu queria ter, ao mesmo tempo que estava a testemunhar o crescimento da minha filha. E, portanto, fiquei com ela durante algum tempo em casa, que é algo que não se vê muito frequentemente. Não sei, talvez agora já se comece a mudar, mas na minha altura, pais ficarem em casa durante um ano era uma coisa raríssima. E eu fiquei em casa com ela, que foi uma experiência que nunca mais esqueço. E durante esse período eu apercebi-me que eu precisava de fazer algo que fosse pelos outros e não tanto por mim, que fosse por alguém. Eu acho que todos nós temos a vontade de fazer algo que realmente seja marcante por alguém. E na altura em que somos pais, esse desejo quase que explode, porque queremos tanto que os nossos filhos cresçam com orgulho nos pais, ou que cresçam e que se sintam inspirados por aquilo que nós fazemos. E, portanto, na altura, acordei um dia de manhã e lembro-me que disse à minha esposa: olha, Jane, acho que vou criar uma organização não governamental e ajudar crianças com cancro. E a Jane desatou-se à gargalhada, porque eu não tinha contactos nenhuns, não tinha dinheiro, não sabia por onde começar. E acordo com aquela determinação que ela começou: estás bem, o que é que se passa, não é? Não te preocupes, eu tenho tudo organizado. Eu vou começar a escrever cartas para estas organizações famosas todas, e uma delas há de responder, e vamos trabalhar em conjunto e vai correr tudo bem. E pronto, e assim fiz, comecei a mandar cartas para a Unicef, para a Cruz Vermelha, para Médicos Sem Fronteiras, todas estas organizações que toda a gente conhece, não é? E para minha surpresa, ou talvez não recebi resposta de ninguém. Portanto, as coisas não começaram no melhor passo, não é? No melhor pé. E em vez de desistir, eu disse: não, ok, vamos então mudar a estratégia. Em vez de mandar para essas grandes organizações, vou enviar para organizações mais pequenas. E foi nesse processo que eu enviei uma carta para uma organização chamada World Child Cancer, que é uma outra organização que ajuda crianças com cancro em países em desenvolvimento, países mais pobres, e disse-lhes: olha, eu não sei bem o que fazer, mas eu quero muito ajudar. Quero muito ajudar e se tiverem alguma coisa que eu possa ajudar de alguma maneira, digam. Para minha surpresa, eles responderam e disseram: olha, estamos a começar um projeto agora mesmo, isto foi em 2015, vamos a começar um projeto no Myanmar, na Ásia. O Myanmar esteve fechado durante mais de 40 anos ao mundo e na altura estava a abrir, tinha realizado as primeiras eleições democráticas na altura. E portanto, se quiseres vir, vens comigo ao Myanmar. Vens connosco ao Myanmar e conhecer o problema e ver em que é que podes ajudar. E esse foi o princípio do que eu, na altura, chamei de Projeto Amélia. Esta é outra história, Vanessa, que eu não tinha noção do que eu estava a fazer. Eu sabia que ia fazer algo, eu queria muito ajudar. Mas, para mim, era sempre uma coisa temporária. Era sempre, pronto, é uma coisa que vai durar alguns meses ou um ano no máximo, e eu depois continuo e faço qualquer coisa, ou para o teatro, ou encontro um emprego aqui mais local, na área artística.
E chamei-lhe Projeto Amélia. Projeto porque era uma coisa temporária, e Amélia, pronto, é o nome da minha filha, e está resolvido o problema do nome. Foi mais tarde, quando as coisas se tornaram muito sérias, que eu percebi que Projeto Amélia não era o melhor nome, e mudámos para um nome que diz no seu próprio nome o que fazemos, que é ajudar pessoas a viajarem para hospitais. E era o início da Política que me der. Eu julgo que isto é uma resposta muito longa para a pergunta que me fez. É uma resposta perfeita. Grata pela partilha íntima e profunda. Então, já entendemos que nasce de um lugar que lhe diz muito, obviamente, em termos pessoais, mas que depois cresce aí um apelo maior, não é? Para ganhar sentido, significado de tudo isto. Neste ponto em que diz que quando começamos a perceber que isto se torna mais sério e mudamos o nome e ganha esta forma, este tornar-se mais sério queria dizer o quê? Qual foi este momento que deu esta indicação? Eu estava na margem do rio Yangon, em Myanmar, e na margem deste rio, na linha do horizonte, eu via uma cidade, que era a cidade de Yangon. Comigo estava uma mãe e uma criança, que na altura tinha 3 anos, e que se chamava Mio. A Mio tinha leucemia, e a simples viagem do sítio onde nós estávamos até à linha do horizonte onde víamos a cidade, esta família não conseguia pagar. E não conseguia pagar porque viviam e vivem em pobreza. E uns meses antes, quando a filha foi diagnosticada, o pai desta menina fugiu e desapareceu. E, portanto, deixando a família, 2 crianças e a mãe sozinhos. E, portanto, quando eu chego ao Myanmar pela primeira vez, e quando estou no hospital a falar com a equipa médica e com os assistentes sociais, alguém conta-me esta história. E eu disse, não, eu quero ir conhecer esta família, eu quero ajudar. E, portanto, viajei com o apoio da minha equipa local, e quando faço esta viagem com esta criança e com esta mãe, apercebo-me que, se para nós, em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, existem desafios, para estas crianças, elas batalham guerras. Para mim é uma guerra. O que é que eu digo a uma criança que tem que ir ao hospital, que fica ali, que ela consegue ver a linha do horizonte, não é? E fica naquela cidade, mas não consigo lá chegar. O que essas famílias acabam por fazer é caminham durante dias até lá chegar. Só que a criança que está com elas é uma criança que está extremamente debilitada. O Myanmar tem temperaturas que rondam os 35 a 40 graus de temperatura, taxas de umidade 95 a 98%, extremamente úmido. E, portanto, quando confrontado com aquela situação, é muito difícil voltar a casa e ignorar. É quase como eu comecei uma viagem que não tem retorno, e sem-me aperceber. Ainda hoje eu não consigo imaginar parar de fazer o que estou agora a fazer e aceitá-lo. E, portanto, esse foi o momento em que eu fiz essa primeira viagem, que eu me apercebi que não tinha mais volta, que ia ser sério. Mas quando eu regresso a Portugal, ao Reino Unido, que eu já vivi no Reino Unido, quando eu regresso ao Reino Unido, eu tinha já perfeita noção do que é que tinha que ser feito. Eu percebi-me que a maior parte das crianças no mundo, não é só no Myanmar, no mundo, inclusive em Portugal e aqui no Reino Unido, têm que viajar para receber tratamento oncológico, e nem todas as famílias podem pagar essas viagens. Ou às vezes podem pagar, mas têm que vender alguma coisa, ou têm que sacrificar outras crianças, a educação de outras crianças. Há sempre um compromisso. E, portanto, eu sabia que queria fazer algo na área do transporte. Porque este é um problema muito frequente na ajuda humanitária no mundo. Vamos construir um hospital novo, vamos resolver este problema, mas às vezes é preciso
perceber que vale de pouco construir um hospital quando ninguém lá consegue chegar. E em países em desenvolvimento este é um problema real. Construir um hospital na capital é fácil, mas e as crianças que vivem nas zonas mais rurais e afastadas da cidade, que não têm sequer meio de transporte, nem sequer ganham o suficiente para pegar um bilhete de autocarro. Mas eu sabia que eu queria fazer algo nessa área. Mas, como eu disse há pouco, eu não tinha dinheiro, não tinha fundos, não é? Não tinha ninguém que apoiasse o nosso trabalho, ou que percebesse a urgência do nosso trabalho. E então tive outra brilhante ideia. Minha esposa fica sempre alarmada quando vem com as minhas brilhantes ideias. Eu disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção do público. E, portanto, o que vou fazer é, vou viver durante 60 dias em aeroportos pela Europa, em terminais de aeroporto. E a minha esposa disse, tu és mais maluco, tu não vais aguentar. Não há problema, eu vou aguentar, eu vou... E pronto, comecei aqui em Londres, depois fui para o Porto, depois estive em Lisboa, depois Madrid, depois... como eu trabalhava na área artística, tinha alguns contactos com algumas figuras públicas que entraram em contato com os amigos e com os amigos. E depois, entretanto, a Rádio Comercial, o programa da manhã... Fernando, queremos falar contigo, vem aqui. Eu estava em Madrid, volto a Lisboa e foi... Eu só saí do aeroporto por duas exceções. Uma foi ir à Rádio Comercial e a segunda foi ir ao dentista em Amsterdão, que eu estava a comer uma valente todos os dentes. Mas foi à Rádio Comercial e foi nesse momento na Rádio Comercial que as coisas começaram que as pessoas começaram a ouvir este indivíduo que anda a dormir em aeroportos para chamar a atenção para este problema. Nessa mesma semana, eu tenho uma grande amiga que é a Sofia Escobar, e a Sofia disse, Fernando, eu vou passar aí umas horas contigo no aeroporto. E a Sofia veio e pronto, foi o início do que veio a ser, o que se tornou um evento que se repetiu durante 3 anos, em Lisboa, e que teve a participação de mais de 50 figuras públicas, que tivemos pessoas como o Diogo Infante, o Joaquim de Almeida a darem voz às nossas campanhas. Tivemos, eu não posso listar os nomes todos, porque foi sem dúvida uma lista enorme, que incluindo jornalistas, apresentadores de televisão, atores, músicos. E depois tivemos a Luísa Sobral, que na última edição, que também dormiu 24 horas no aeroporto. Todas estas pessoas tinham que dormir 24 horas no aeroporto, no chão. E, portanto, estas campanhas geraram mais de 120 mil euros. E foram estas campanhas que permitiram a Please Take Me There começar o seu trabalho, que ainda hoje é muito humilde, mas que foi o apoio destas pessoas, todos os portugueses, principalmente, que seguiram o que nós tivemos a fazer no aeroporto, e do apoio das figuras públicas que nos ajudaram a chegar a mais pessoas. Foi assim que tudo se tornou possível. O que é interessante, quando eu lembro-me da primeira vez que disse à minha esposa, vou criar esta organização, e agora quando olho para o que fazemos, é interessante. Não exato. Todas estas histórias que aqui traz são extraordinárias, de facto. Os inícios das coisas com alma, como são feitas, e estes atos mais ousados, aquilo que podem trazer, não é? Imagino que ao longo destes tempos tenha havido muitas flutuações, muitos avanços e recuos no próprio projeto, nas próprias circunstâncias. Quais é que têm sido as maiores dificuldades e quais é que são atualmente os pontos mais críticos? A maior dificuldade foi sempre, ainda é, o facto de que a equipa é muito pequena. Aqui em Cambridge, onde eu estou, eu sou a única pessoa a tempo inteiro e eu trabalho como voluntário. Eu nunca ganhei €1 ou uma libra pelo trabalho que faço para a Please Take Me There. E, portanto, como somos uma organização muito pequena, tipicamente quem é pago são as equipas internacionais, as pessoas que estão no Myanmar, as pessoas que estão no Ghana, as pessoas que trabalham localmente, são pessoas que têm ordenados a tempo inteiro. E, portanto,
O trabalho internacional é sempre muito complexo. Nós estamos a atravessar, o mundo está a atravessar um período em que estamos muito focados nos problemas nacionais. O nacionalismo está a começar a crescer uma vez mais e, portanto, o problema dos outros é sempre... há muitas pessoas, claro, que se preocupam, mas tipicamente não está não é a prioridade para as pessoas. E, portanto, organizações como a nossa são sempre organizações que dependem muito de ajudas estatais, de ajudas da União Europeia e, portanto, estamos sempre muito a favor do vento e a favor das vontades. O Reino Unido saiu da União Europeia, o Reino Unido, nos últimos 2 anos, por causa da questão da pandemia, cortaram as ajudas internacionais a 100% ao Myanmar e, portanto, o aspecto financeiro é sempre uma dificuldade que existe a tempo inteiro. Mas nós aprendemos a viver com ela e, portanto, apercebemos que não podemos fazer tudo aquilo que é preciso fazer, mas o pouco que podemos fazer, continuamos a fazer. Portanto, esse é o problema que existe desde o primeiro dia. Quem é que financia este trabalho que estamos a fazer? Quem é que paga as viagens? Este é um problema recorrente, que é quem nos ajuda quer sempre ter a certeza que o dinheiro chega às famílias. Mas eu às vezes digo, então, mas quem paga a pessoa que dá o dinheiro às famílias? Ou quem paga o dinheiro da conta de eletricidade do escritório onde nós gerimos toda a infraestrutura? Quem paga isso? Porque se eu só tiver pessoas que pagam só as viagens, quem que paga tudo o resto? É que sem o resto as viagens não podem ser pagas, não é? A questão financeira é uma questão que existe sempre. No último ano tivemos 2 crises gigantescas. A primeira que afetou todas as pessoas, inclusive a Vanessa, foi a pandemia. Certo. E o segundo grande problema foi o golpe de Estado em janeiro deste ano no Myanmar, que viu todo o trabalho incrível que foi feito desde 2015 até agora estagnar e afetou pessoalmente a minha equipa de forma mais dramática que se possam imaginar. A minha intérprete foi presa por simplesmente estar na rua a manifestar-se com outros estudantes. Ainda ela está presa desde maio, não tivemos contacto com ela, ninguém pode visitar, nem a própria família. Foi condenada a 2 anos de prisão. E, portanto, não temos contacto, não sabemos se está viva, se não está. Há muitos relatos de muita violência nestas prisões, são prisões que misturam homens e mulheres, e, portanto, foi um choque grande em aperceber-me que pessoas que trabalham comigo estão a passar por esta situação. A segunda má notícia que tivemos foi a doutora Tai, como nós a chamamos, foi diagnosticada com cancro 1 ou 2 meses antes da pandemia começar e acabou por falecer há cerca de 4 meses, vítima de Covid-19, mas porque o sistema imunitário dela já estava muito fragilizado devido ao cancro. A doutora Tai era a pessoa que todos os dias estava disponível para as famílias virem falar com ela e dar o dinheiro que nós enviamos para lá para pagar as viagens. Foi um choque grande, ela tinha 29 anos, licenciada em Medicina e, portanto, trabalhou connosco desde o primeiro dia do projeto e, portanto, de repente perdi 2 elementos da equipa. Claro, a equipa do Myanmar é grande porque nós trabalhamos em cooperação com o hospital e com outras organizações e, portanto, a equipa facilmente se conseguiu recompor e retomar o trabalho. Mas, apesar do trabalho que nós fazemos é sempre um trabalho de risco, nunca estamos preparados para, de repente, num prazo de 1 ano, estamos numa situação em que pouco podemos fazer. E depois, como organização que depende de aprovação do governo do Myanmar para lá trabalhar, nós não podemos falar, não podemos falar muito.
podemos falar entre nós, mas não podemos ativamente criticar a situação. Bom, É complicado, mas o que acontece agora é que nós continuamos a trabalhar com as restrições todas que temos. Há muito pouco dinheiro a chegar agora, muitos poucos donativos têm chegado. As equipas locais continuam a ajudar as famílias. A situação de Covid-19 no Myanmar é dramática, não há vacinas, há muita gente a morrer da doença, os hospitais estão rodeados de forças militares, alguns deles por causa das manifestações. Há muitas famílias que deixaram simplesmente de viajar porque a situação é tão caótica e há tantos riscos, não só por causa do Covid, mas por causa das manifestações contra a ditadura e contra o sistema. Mas continuamos a trabalhar todos os dias, a equipa continua a ir para o hospital e a ajudar quem precisa da melhor maneira. certo. Uma das coisas que me tocou e que no fundo levou a este contacto foi precisamente aquele e-mail. Quem contribui de alguma forma recebe um e-mail vosso que vai dando algumas novidades e impactou-me o nível de humanidade que vinha nas suas palavras e que vinha com o e-mail a relatar também as dificuldades. É raro encontrar-se e-mails com aquela humanidade e isso chamou-me bastante a atenção. Também de alguma forma não consigo imaginar, quer dizer, consigo imaginar, não consigo obviamente chegar perto daquilo que se pode sentir numa situação destas, de ver elementos da equipa de formas diferentes deixarem de estar presentes. E vem uma pergunta que acaba por ser muito pessoal, que é quais são as formas que o Fernando tem para prosseguir e onde é que consegue recuperar-se, de que formas consegue recuperar-se e seguir adiante com aquilo que há, mesmo que não sejam as melhores circunstâncias. Vanessa, obrigo-me a lembrar de todas as crianças com quem eu viajei ao longo dos últimos 7 anos. Eu sempre que vou ao Myanmar, eu viajo sempre com 2 ou 3 famílias, porque eu quero viver na primeira pessoa as dificuldades que essas famílias atravessam. Lembro-me de crianças que viajam 3 dias, atravessam montanhas, viajam em rios numa canoa, crianças que estão com fome, crianças que têm que viajar de autocarro e esperar de uma noite para a outra, um dia para o outro, pelo próximo autocarro, porque não há horários. Você tem que ir para o hospital. Só para dar aqui um pouco de contexto, Vanessa, o Myanmar tem o tamanho da Alemanha, sensivelmente, em termos de área, e tem quase 60 milhões de pessoas. Existem apenas 2 hospitais agora que podem tratar crianças com cancro. Em média, uma criança viaja 12 horas para chegar a um hospital. 12. Mas eu viajei durante 3 dias com algumas dessas famílias. A Luísa Sobral, que foi comigo ao Myanmar em 2017, viajou com uma das nossas crianças 150 quilómetros, demoraram 9 horas para se fazer. Foram 2 autocarros, foram 2 barcos, foram uma canoa, chuvas torrenciais. É quando eu me lembro destas histórias, é quando eu me lembro do pai da Tiri, que foi a criança que a Luísa viajou. Um pai com 5 crianças, viúvo, a filha mais nova a lutar contra um cancro. Quando eu me lembro destas histórias, há vários sentimentos que começam a explodir. Um deles é um pouco de revolta, mas eu tento controlar essa revolta o máximo possível. Mas depois o outro é, espera aí, eu não posso ignorar, porque se eu ignorar, que pessoa sou eu? Como é que eu posso ignorar isto? E é muito fácil sentirmos impotentes, sentirmos que, ok, eu vou ter que ignorar porque eu não posso fazer nada.
mas o fazer nada é muito relativo. O que é fazer nada, não é? Enviar um e-mail, como eu fiz e como a Vanessa, como leste, enviar um e-mail em que eu estou a ser tão sincero, a dizer, estou aqui, estou no escritório a trabalhar, mas estes são os problemas que estamos a lidar. Esta é a realidade. Não desistimos, continuamos aqui, mas estamos com tantos problemas e estes são os problemas. Isso é uma forma de ajudar, porque ao fazê-lo estou a não deixar que as pessoas esqueçam estas crianças, estas famílias. E a verdade é que acabamos sempre por ter respostas como a da Vanessa, pessoas que querem falar sobre este problema, pessoas que podem ajudar financeiramente, pessoas que podem partilhar a história com outros amigos e com família. Portanto, tudo isto acaba por ajudar. E, portanto, é verdade que hoje, em 2021, não estamos a fazer aquilo que estamos a fazer em 2019, mas estamos a fazer aquilo que nos é possível. E não paramos, não desistimos, e isso é que é importante. É difícil, nós em 2019, para ter uma noção, tínhamos acabado de ter a aprovação do governo inglês para um projeto enorme no Myanmar, financiado a 100% pelo governo britânico, que ia expandir o nosso apoio de um hospital para 6 hospitais locais. São hospitais que não têm tratamento oncológico, mas que iam ter uma unidade de apoio social que, quando eles suspeitassem que aquela criança tinha cancro, iriam imediatamente mandar a criança para o hospital em Yangon e iam pagar essas viagens. Isso hoje não existe. Okay? Se uma criança diagnosticada com cancro, ou suspeitam que tem cancro, porque não podem diagnosticar, se suspeitam que tem cancro, essa criança tem que angariar fundos para conseguir viajar. O pai tem que vender uma cabeça de gado, vender a casa, como alguns fazem, ou pedir empréstimos a agiotas, como muitos fazem. 80% das famílias no Myanmar fazem empréstimos a agiotas para poder pagar estas viagens. E, portanto, o que eu faço, onde eu arranjo essa força, essa energia, é lembrar-me das famílias. E esta realização que eu não consigo. Eu não consigo fechar os olhos à noite e dizer está tudo bem. Não está. Não está. E depois há outro elemento de tudo isto que é, apesar das dificuldades, este trabalho faz-me feliz. Faz-me feliz porque eu sei que estou a dar tudo o que posso. E não deixo a angústia tomar conta, não deixo aquele sentimento de que ainda há tanto por fazer, não deixo isso tomar conta. Foco mais nas histórias de sucesso, nas crianças que ajudamos. Nós nem sempre ajudamos, eu costumo sempre dizer às pessoas que nos apoiam, não nos ajudem, ou não ajudem estas crianças para as salvar. A possibilidade de salvar estas crianças é muito reduzida. Ainda hoje no Myanmar, o tratamento de um cancro sólido, um cancro de um órgão, é quase impossível de curar. Os cancros que são curáveis no Myanmar são os cancros líquidos, os cancros do sangue, por exemplo. E que são, a grande maioria, em crianças, de qualquer maneira. Mas eu digo sempre que nós apoiamos, nós ajudamos essas famílias para lhes dar esperança. Esse é o nosso trabalho, é dar esperança. Uma coisa é eu estar em casa de braços cruzados e dizer eu não posso sequer levar a minha criança ao hospital e, portanto, desisto. Outra coisa é eu posso levar a minha criança ao hospital e eu estou a fazer tudo aquilo que eu posso para ajudá-la e para a curar. E se não acontecer, não aconteceu, mas pelo menos eu consegui, pelo menos tive esperança que podia ter acontecido. E portanto aquilo que nós fazemos é nós oferecemos esperança, na forma de transporte, mas é a esperança. Nós não oferecemos uma cura. Mas para mim oferecer esperança é muito mais importante do que uma cura. Isto é polémico, mas para mim esperança é mais importante do que a cura. Porque enquanto houver esperança, existe alguma qualidade de vida. Existem boas memórias naquela família que estão a acontecer, que estão a ser formadas. Quando a esperança desaparece, a qualidade de vida daquela família desaparece. E, portanto,
daquele momento em que a esperança acabou até ao momento em que a criança parte, as memórias que estão a ser formadas são memórias que vão assombrar a família. Eu devia ter feito mais algo, devia ter feito algo mais, devia ter vendido aquilo, ou vendido a casa. E, portanto, outra resposta muito longa para uma pergunta muito simples. Eu estou encantada a ouvi-lo, portanto não me parece longo. Eu não sei quantas horas é que reservou para esta entrevista, mas vamos precisar de umas A quantas. vida toda, a vida toda. Exato, exato. Extraordinário, sim, são portadores de esperança. Imagino que para além destas memórias, porque estão a trabalhar em circunstâncias difíceis, com cancro, que é sempre algo difícil também de encarar, não é? E ainda mais também o pediátrico. Imagino que também haja daquelas memórias que fazem, que enchem o coração e que fazem vir as lágrimas aos olhos da esperança encarnada, não é? Tem alguma que gostasse de partilhar connosco, que o tenha impactado especialmente no meio de... Tenho muitas histórias. A primeira pode não ser aquela que é mais óbvia. Eu estava no aeroporto de Lisboa, num dos eventos em que vivíamos no aeroporto com figuras públicas. E o senhor António, reformado, eu diria na casa dos 75, 80 anos, viajou da margem sul até ao aeroporto de Lisboa para falar comigo. Na mão do Sr. António vinha uma nota de 10 euros, toda muito bem dobradinha. E o Sr. António chega ao aeroporto de Lisboa, às chegadas onde nós estávamos, e vê o aparato, as figuras públicas, os jornalistas, e aproxima-se de mim, e assim que me vê, começa a chorar. E até existe uma fotografia do Sr. António sentado, porque eu sentei o Sr. António de imediato, e disse: passa alguma coisa, posso ajudar? O que é que está a acontecer? E depois de ter que lhe dar algum tempo para ele conseguir se recompor, ele disse-me: Fernando, eu peço imensa desculpa, eu só posso dar 10 euros. E este momento, que foi um momento de 10 minutos, ainda hoje é dos momentos que mais me marcou, porque para mim simboliza esta ideia de que todos nós podemos ajudar. A questão é se queremos ajudar ou não. A questão é se a causa que estamos a lidar é uma causa que nos toca. Porque hoje em dia existem 1000 causas, que são todas importantes, não é? E eu digo 1000, em Inglaterra existem 160.000, portanto, só para ter uma noção. O Sr. António ensinou-me, naquele momento, que para ele aqueles 10 euros eram 1000. Era tudo aquilo que ele podia dar. E, portanto, de repente, é muito fácil para nós aqui, onde vemos os relatórios dos donativos, e dizer: 1000 euros de donativo, fantástico. Mas é muito fácil para nós esquecermos de que para algumas pessoas 10 euros é tudo o que elas têm. 10 euros são 1000 euros para elas. E, portanto, esse momento ensinou-me muito. E é uma história que nunca mais me esqueço. Tem mais significado quando eu depois pego esses 10 euros no Myanmar, são suficientes para trazer uma família, para viajar uma família durante 2 dias. Uau. Eu com 10 euros consigo levar uma família da vila onde eles vivem até ao hospital onde aquela criança vai receber um ciclo de quimioterapia, por exemplo. Ou vai ser diagnosticada finalmente, porque há crianças que a média de tempo de diagnóstico no Myanmar de uma criança com cancro é 1 ano. Portanto, uma criança que começa a ter sinais visíveis de um tumor,
Primeiro vai ao curandeiro local, depois vai ao médico local, depois o médico local refere para o hospital regional. O hospital regional, se tudo correr bem, refere para o hospital pediátrico em Yangon, onde fazem então o diagnóstico. Este processo demora entre 6 a 12 meses. E, portanto, quando viajo com estas famílias, lembro-me muito dos 10 euros do Sr. António, porque para o Sr. António era tudo aquilo que ele podia dar, mas para a família que os recebe é tudo aquilo que eles precisam. Portanto, é uma história que lembro. Mais histórias que eu estaria aqui o resto do dia a falar. Para mim, a história que sempre mais me vai marcar aconteceu no Ghana. Eu falei no início desta conversa que eu trabalho desde 2015 com a organização World Child Cancer, em parceria. A World Child Cancer tem programas em cerca de 15 países. Em 2017, eles pediram para ir ao Ghana e para repetir o projeto que tínhamos feito no Myanmar. Portanto, nós fizemos um estudo, entrevistámos cerca de 200 famílias, tentar perceber quais são as dificuldades que as famílias têm para chegar ao hospital, quanto é que custa, quanto tempo é que demora, o que é que pode ser feito. Nós fizemos isso no Myanmar em 2015 e depois fizemos no Ghana em 2017. Quando eu estava no Ghana, na cidade de Accra, que é a capital, conheci uma família e foi-me dito, esta menina começou a ter uma mancha num olho há um tempo atrás e vive no norte do país, que é na zona mais pobre do Ghana e que fica a cerca de 15 horas da capital. E esta criança foi-lhe removido o olho, sem sequer saber se era cancro ou não, removeram-lhe o olho porque era mais fácil, pronto, mas alguns meses depois o tumor voltou, começou a ter uma massa no olho. E a família nessa altura, estamos a falar uma família com uma criança que tinha, uma família com 9 crianças, ganhavam o equivalente a 100 euros aproximadamente por mês. Não tinham dinheiro para viajar para cá. Foi-lhes dito, vocês têm que ir para cá para fazer um diagnóstico, mas não conseguiram. Foi um jornal local, na cidade onde eles vivem, que lhes pagou a viagem para irem para Accra. Desde o momento em que lhe foi diagnosticado, ou que a suspeita surgiu, até o momento em que ela chegou ao hospital, passaram 6 meses. Ela depois passou 5 meses no hospital em Accra, e depois, como eu gosto sempre de viajar com famílias, eu pedi à equipa médica para me referir a algumas famílias que estivessem a voltar para casa, ou que precisassem de ajuda para voltar para casa. E foi nessa altura que eles me falaram da Latifa. A Latifa, esta menina aqui, está aqui com a mãe, está com a irmã, precisa voltar para casa no norte. E pronto, nós assim fomos, organizámos um automóvel, a equipa preparou a viagem e num dia de manhã, às 3 da manhã, saímos e começámos a nossa viagem de cerca de 15 horas. Uma viagem que de avião demora meia hora. E fomos viajar, começámos a viagem. Quando chegámos à vila, era uma vila, no meio do nada, todos os habitantes, eu conseguia ver na linha do horizonte, todos em linha à espera que nós chegássemos. E quando chegámos, houve uma festa inacreditável. A Latifa foi puxada do carro pelo vidro, nem sequer abriram a porta, puxaram a miúda porque a felicidade era tanta de a ver depois de tantos meses fora. Aquela recepção foi um momento que eu nunca mais consigo esquecer. Foi inacreditável. Fomos tratados como algo que eu não gosto. Fomos tratados como heróis e essa é uma batalha que eu sempre que eu recuso participar. Eu não gosto de ser visto como... aqui na Terra há uma expressão chamada White Savior, que é o Salvador Branco, que é algo que nós lutamos muito contra. Esta ideia de que tem que ser os brancos a irem à África para resolverem os problemas. E, portanto, eu não luto muito contra essa ideia. E
Mas, de qualquer maneira, eu compreendi que aquela família queria nos agradecer e, pronto, fomos recebidos com um banquete e com uma festa e foi uma experiência inacreditável. No dia a seguir voltámos para cá, de avião, a tal meia hora de viagem, e eu regressei ao Reino Unido no dia a seguir. Quando estava no Reino Unido, na semana seguinte, a editar algumas fotografias e uns vídeos, recebi uma chamada da equipa a dizer que ela tinha acabado de falecer. E isto foi um choque, porque esta criança foi-me dito que estava curada. E depois daquela recepção, depois de eu ter visto dezenas de pessoas tão felizes, de ver o sorriso da Latifah, que era raro vê-la sorrir, ver o sorriso dela e acreditar que tinha feito algo fantástico, apercebi-me de que afinal nós não curamos, nós damos esperança. E ainda hoje, muito do trabalho que eu faço é dedicado a ela. Vocês não conseguem ver porque está na parede à minha frente, mas eu vou arrancar aqui da parede. Ainda hoje tenho a Latifah à minha frente, porque é uma criança que nunca mais eu vou esquecer o que ela significa para o meu trabalho e representa, de certa forma, um desafio que tantas crianças atravessam. Não basta ter ajuda, o diagnóstico tem que ser rápido, os hospitais têm que estar preparados, e não estão. 80% das crianças no mundo com cancro, 80% das crianças com cancro no mundo não sobrevivem. Estas crianças vivem em países em desenvolvimento. Em Portugal, uma criança com cancro tem 85% a 90% de possibilidades de sobreviver. O mesmo no Reino Unido. No Myanmar, tem 15% a 20% de possibilidades de sobreviver. No Ghana, igual. No México, muito semelhante também. Países da América do Sul, muito semelhante. Já para não falar em países de zonas de conflito. Aí o tratamento oncológico já nem sequer existe. E, portanto, esta ideia de que cancro em crianças é fácil de curar, é verdade, mas não nestes países. O cancro que a Latifah tinha é um cancro que em Portugal ou na Europa já não se vê, que é chamado retinoblastoma. É um cancro do globo ocular. É um cancro que nasce no olho e que em Portugal e na Europa, quando é identificado, os bebés ainda são muito pequeninos, com um tratamento de laser de segundos, é curado. Quando não é curado, este cancro vai afetar o cérebro e vai começar a metastasizar-se para o cérebro, cria massas enormes na cara. Eu conheço crianças com um volume facial dobro da cara da criança, porque cresceu de tal maneira. E é um cancro que não tem cura quando tratado tarde. Na Europa, eu ainda não vi nenhuma criança na Europa com este cancro. Nenhuma. E eu trabalho diariamente com crianças com cancro. É muito raro, muito raro. Mas não em outros países à volta do mundo. Outra resposta longa. E tão importante para nos darmos conta daquilo que há, não é? Sem palmadinhas nas costas, é isto. A esperança, de facto, pode fazer a diferença aqui, não é? Não só na qualidade de vida das pessoas, como nesta resiliência para continuar este projeto, que já não é bem um projeto, já é outra coisa mais séria. Para onde é que a esperança vos puxa? O que é que, se olharem para o futuro, não é? Que é o que vos vai guiando e que vos vai movendo, o que é que a esperança vos traz e onde é que vos leva e para onde é que vos chama? A esperança leva-me para muitas direções e eu tenho que ser disciplinado e organizar-me às vezes, porque se por um lado é muito fácil ajudar uma família, 10 famílias, 60 famílias, o problema só vai ser globalmente resolvido quando existir uma estratégia de cada um destes governos para considerarem a infraestrutura rodoviária ou transporte de forma mais séria.
Mas depois, quando olho para o caso da Inglaterra, em que uma criança em média tem que viajar 90 quilómetros, ida e volta, para o tratamento oncológico, em Inglaterra, e o governo nem sequer paga essa viagem, eu pergunto-me quantas décadas é que vão ser precisas para esse problema estar resolvido em países que lutam com outras dificuldades. É muito comum, estamos a falar com o Ministério da Saúde nestes países em que trabalhamos, e eles dizerem: "Oh, Fernando, nós compreendemos que isto é um problema gravíssimo, mas eu tenho crianças por vacinar." E, portanto, o cancro, apesar do drama, é muito inferior em termos de números do que crianças que morrem porque não são vacinadas. E, portanto, contra este argumento é muito difícil contra este facto, é difícil de argumentar. E, portanto, para mim, o problema da acessibilidade a cuidados médicos é onde está a solução. É quando se constrói um hospital, também desenvolver sistemas sociais que permitem a estas famílias acederem aos hospitais. Quando criam-se projetos humanitários, não é só lançar, vou dar um exemplo completamente aleatório, não é só tirar sacos de arroz de um avião, não é? Porque a comida não vai continuar a voar ou cair do céu, literalmente, não é? É preciso resolver o problema no terreno. E, portanto, enquanto o nosso trabalho dia a dia é absolutamente necessário, mas também há um trabalho que tem que ser feito de lobby, que é um trabalho de consciencializar governos, mas também médicos, equipas médicas, de que isto é importante. Os médicos estão tão focados nas suas taxas de sucesso em curar as crianças e estão a lidar com outros problemas, que o problema do transporte só se torna visível quando estavam à espera que uma criança chegasse naquele dia e alguém lhes diz: "Não vem porque não tem dinheiro." E, portanto, há tanto trabalho de sensibilização e de educação para ser feito na área do transporte que acredito que vão ser precisas de muitas gerações de Fernandos para o resolver. O segundo desafio que lidamos agora nesta área também tem a ver com a pressão que estamos a sentir por parte de campanhas ambientalistas. Portanto, há uma pressão enorme quando dizemos que precisamos de um avião para transportar estas crianças. Eu tenho pessoas que dizem: "Um avião? Não, tem que se cortar." E eu fico completamente congelado. Como é que tens a coragem de me dizer uma coisa dessas? Quando temos pessoas a viajarem para o espaço todas as semanas agora, quando temos pessoas que viajam de avião para ir passar férias, quando temos pessoas que vão ver espetáculos aéreos com aviões a fazer loopings e coisas do género, quando temos pessoas que vão em cruzeiros, quando as nossas casas não estão propriamente bem isoladas em termos de isolamento térmico, como é que é possível que alguém compare transporte aéreo para ajuda humanitária com tudo o resto? E, portanto, o caminho daqui para a frente vai ser, por um lado, continuar a ajudar criança A, criança B, família A, família B, mas também criar campanhas de sensibilização para que as pessoas comecem a ver o problema do transporte como algo que pode ser resolvido por hospitais, por governos. Portugal faz isto muito bem. Portugal paga as viagens, oferece apoio financeiro às crianças que têm que viajar para hospitais. Portugal tem acordos com os PALOPs, os países, os PALOPs têm acesso aos IPOs e estas famílias são ajudadas financeiramente. Portugal, nesse aspecto, faz isto muito bem. Não estou a dizer que é perfeito, não é, mas falo muito bem. Melhor que a Inglaterra, nesse aspecto. Mas eu não, para mim, em Portugal, esta é outra história, Vanessa, que as pessoas às vezes recebem e-mails dizendo: "Está em Portugal, você está a lidar com os africanos e com os asiáticos, estou em Portugal." E eu digo: "Você está a fazer essa pergunta, mas você não sabe, não conhece a realidade de Portugal, por isso é que está a dizer o que está a dizer." Portugal não precisa. Portugal não precisa.
Os casos que nós conhecemos na televisão são a crianças com casos muito específicos de cancro, que são tão raros que não há um tratamento nem em Portugal, nem em lado nenhum. São famílias que estão à procura de tratamentos alternativos. Eu tenho um amigo que adoro, e que amigos, apesar de eles não serem casados mais, que é os pais da Nono. Que a Nono foi uma criança que se tornou muito conhecida em Portugal. Os pais da Nono ajudaram-me nestas campanhas, e a Vanessa e o Jorge, na altura, estavam a lutar por tratamentos alternativos na Alemanha. E, portanto, se colocarmos estes casos que são exceção ao lado, a maior parte das crianças em Portugal vão ser curadas. Vão ser curadas com o tratamento que lhes é oferecido. E isto é fantástico. E, portanto, quando me dizem, então em Portugal, eu digo, informe-se melhor, porque Portugal está muito bem, muito obrigado. O futuro, Vanessa, é isto, é continuar a fazer o que fazemos hoje, mas também criar campanhas que façam com que as pessoas tenham consciência do que está a acontecer. Por exemplo, aqui em Inglaterra, no próximo ano, eu vou caminhar 90 km da casa de 3 crianças que vêm fazer tratamento aqui em Cambridge, onde eu estou. E vou fazer essa caminhada, e as crianças vão caminhar comigo. As crianças que hoje estão curadas, mas que na altura tinham que viajar de carro. Vamos fazer a pé, para as pessoas terem consciência de que são distâncias muito grandes, e que são distâncias que consomem dinheiro que as famílias não têm, e consomem tempo que as famílias não têm. As famílias querem que esse tempo seja passado em qualidade, não a viajar, e querem que as crianças estejam na escola, com os amigos, não no carro. Exato. Esta é uma questão que tem muitas ramificações, não é? Há muito por fazer, mas pegando também um pouco naquilo que acaba por ser uma mensagem forte do Fernando, não é? Que é ainda que não se possa fazer tudo, pode-se fazer o possível, e nós podemos fazer o que está ao nosso alcance, não é? Para pessoas que também queiram, de alguma forma, ser estes portadores de esperança, que queiram contribuir para este projeto, que queiram apoiar estas circunstâncias que são difíceis a tornarem-se algo diferente e com esperança. Como é que o podem fazer? Portanto, Portugal tem uma coisa fantástica, porque apesar de nós trabalharmos em vários países, o projeto no Myanmar é 100% financiado pelos portugueses. Os donativos que vêm de Portugal são sempre usados para o Myanmar, e os donativos que chegam aqui de Inglaterra são usados para o programa que estamos a desenvolver aqui em Inglaterra também. E para todos aqueles que querem dar esperança a estas famílias que estão a viver em tempos tão difíceis no Myanmar, a melhor forma é contribuírem financeiramente, com o que puderem. Nós temos pessoas que nos enviam €1, temos pessoas que nos enviam 10.000. E um ou outro, no fim do dia, está tudo no mesmo pote. E, portanto, é o mesmo pote que vai pagar as viagens às famílias que nós ajudamos. Mas também preciso de lembrar, é o mesmo pote que paga as pessoas que trabalham para nós na equipa. Nós temos que mudar esta mentalidade de que eu só ajudo, mas isto tem que ser mesmo para a família. Não é? O dinheiro que nos chega é enviado para o Myanmar, e esse dinheiro é usado para pagar todo o projeto. Sim. Tudo. O escritório, a conta de telefone, as viagens para as famílias, a comida que as famílias têm que comer, o casaco que a criança precisa por estar a chover, uma prenda para aquela criança que está muito doente e nós compramos uma prenda aqui e ali. E, portanto, a melhor forma é irem ao projeto, ao site que nós temos para Portugal, que é projetoamelia.org, ainda o nome antigo, projetoamelia.org, e oferecerem o que puderem. A outra forma de ajudarem, que é extremamente poderosa, é aquilo que estamos a fazer agora. Eu não estou a dizer que não me convidem para muitas conversas, porque senão o dia não chega, mas tenham esta conversa com amigos. Vão ao nosso site, vejam os vídeos que lá estão. Há um artigo fantástico que foi capa da Notícias Magazine e que foi escrito por uma jornalista talentosa, Isabel Neri, fotografado por um dos melhores fotógrafos portugueses, o João Pina.
há um artigo fantástico que está no nosso website que fala da história destas famílias, que fala da situação que o Myanmar atravessa, as dificuldades que estas famílias têm. Não é o Fernando a dizer, são 2 jornalistas de renome, esta peça foi premiada pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Recomendo vivamente lerem esta peça. E, portanto, partilhem, leiam, partilhem a peça com amigos, e se realmente querem fazer a diferença, façam-na. Não digam só não se pode fazer nada, ou não confio, ou se querem realmente fazer diferença, esqueçam a confiança, a desconfiança, sigam o vosso coração, leiam tudo o que existe, vejam os vídeos que existem e decidam, mas não percam 1 minuto a achar, isto não sei, estou desconfiado, não vale a pena, é um desperdício de tempo, e enquanto estão a fazer isso não estão a ajudar ninguém. E se chegar à conclusão que esta não é a causa que querem ajudar, fantástico, até nisso eu ajudei o público, ajudei-vos a perceber que, ok, esta não é a área que eu quero ajudar, não quero ajudar câncer com cancro, quero ajudar idosos que estão sozinhos, ou quero ajudar crianças com outra doença. Façam em vez de conversa de café, como eu costumo dizer. Nós portugueses somos muito bons em conversa de café. E às vezes sinto muita falta de conversa de café, sinceramente. Fernando, obrigadíssima pela partilha. Acho que terminamos de forma extraordinária, não é? Sigam o vosso coração. No fundo, estamos aqui também a fazê-lo, e a ideia é dar voz e tornar este assunto visível. É necessário ir relembrando. Temos muita coisa a acontecer, e a atenção dispersa-se, e nem sempre é direcionada para os sítios onde mais é necessário. Este é o objetivo. Acima de tudo, sai daqui com muita coisa, espero que as outras pessoas também, e quão importante é isto, é difícil de ver, mas é mais difícil não olhar para esta situação. Exatamente, obrigado por ter dito o que disseste agora, porque a verdade é essa, que esta ideia de que se eu não olhar não vou ter que me preocupar, isso é muito século passado, como estão a dizer. Hoje em dia temos a obrigação de fazer alguma coisa, nem que seja partilhar, nem que seja falar com alguém sobre o assunto. Se realmente nos preocupamos, temos que o fazer. Ignorar é fazer parte do problema. Hoje é um dia para não ignorarmos. Exatamente. Vanessa, eu tenho que agradecer por tudo e pela oportunidade, e não só por esta conversa, mas por tudo aquilo que tem feito ao longo dos anos pelo nosso trabalho. Portanto, estou-lhe muito agradecido, e se não fossem pessoas como a Vanessa, como qualquer pessoa, e como o Sr. António, e como qualquer pessoa que nos apoiou até hoje, eu não estava aqui agora. Portanto, muito obrigado. Gratidão por tudo aquilo que é feito também em nome de todos nós e da alma do mundo. Obrigada. Obrigado eu.